Nesse vídeo a gente vai falar sobre relações. Mas para falar sobre relações, a gente começa falando sobre pares ordenados. E vocês já vão ver por quê. Um par ordenado é um objeto matemático cujo nome já diz, a ordem está envolvida. É importante a ordem. Porque a gente está estudando até agora conjuntos e quando a gente fala em conjuntos, a gente está falando de um objeto matemático onde a ordem não importa. E mesmo assim, a gente pode, e isso é feito efetivamente, considerar qualquer objeto matemático como um conjunto. Então, apesar de conjuntos serem objetos onde essencialmente a ordem dos elementos não importa, a gente ainda assim quer olhar para um par ordenado como um conjunto. Bom, todo mundo lembra, se eu considerar o par ordenado formado pela letra A e tomar ela na primeira coordenada e na segunda coordenada, então o par AA é diferente do terno ordenado AAA. E é diferente de tomar uma upla, considerando só a letra A, uma vez, sozinha. E se a gente considerar um conjunto cujos elementos são apresentados com a lista A, A, e o conjunto cujos elementos são apresentados com A, e o conjunto unitário que só tem A, esses três conjuntos apresentados de maneira distinta, na verdade são o mesmo conjunto, é um conjunto só. Se eu considerar o par ordenado, cuja primeira coordenada tem a letra A e a segunda a letra B, o par AB, e o par BA são pares ordenados diferentes. Agora, o conjunto, se eu apresento um conjunto cujos elementos são as letras A e B, com uma lista A, B ou com a lista BA, não importa, eu apresentei o mesmo conjunto. E aí, como é que a gente faz isso então? Como é que eu vou olhar pares ordenados como conjuntos? A ideia para definir pares ordenados como conjuntos foi proposta por Kuratowski e por Werner de maneira independente. A gente define o par AB como sendo conjunto que tem dois elementos. Esses dois elementos são conjuntos também. Um deles é o conjunto unitário que só tem o A, e o outro elemento é o conjunto que tem os dois objetos A e B como elementos. E esse é o truque para distinguir qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo elemento do par ordenado. Com essa definição, a gente consegue mostrar aquela propriedade que talvez alguns se lembrem, é vista no ensino médio. Eu tenho um par ordenado AB igual a um par ordenado CD, se somente se as primeiras coordenadas são iguais, A é igual a C, e as segundas são iguais, B é igual a D. E com a ideia de par ordenado, a gente consegue definir produto cartesiano. Vocês devem se lembrar. Eu tenho dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B é o conjunto de todos os pares ordenados que eu puder montar, tomando a primeira coordenada em A e a segunda coordenada em B. E agora um problema para a gente pensar. Vocês já devem ter percebido que a gente está considerando objetos mais complicados agora. O par ordenado, AB, já foi definido como um conjunto de conjuntos, cujos elementos são A e B. E agora, produto cartesiano é um conjunto de pares. Então, é um conjunto de conjuntos de conjuntos? Então, vamos pensar com bastante calma, lembrando daquela operação de tomar o conjunto das partes. Depois vocês pausem o vídeo e pensem um pouquinho nessas questões aqui. E agora vamos pensar na operação de tomar o produto cartesiano. Quais são as propriedades básicas do produto cartesiano? Bom, se a gente está falando que um par ordenado, a ordem importa, então o par AB é diferente do par BA, quando A e B são diferentes. Então, já tem uma dica que a operação de tomar o produto cartesiano não deve ser comutativa. Tá, e associatividade, será que vale? Será que a operação de tomar o produto cartesiano tem um elemento neutro? Como é que será que a operação de tomar o produto cartesiano se comporta em relação à interseção e à união? Será que vale alguma distributividade quando a gente mistura essas três operações? E como é que será que funciona o produto cartesiano em relação à complementação de conjuntos? A única propriedade listada aqui é que quando a gente faz o produto cartesiano de um conjunto qualquer A pelo conjunto vazio, o resultado é o conjunto vazio. As outras todas vou deixar para vocês pensarem. Usando o produto cartesiano, a gente vai definir relações. Vários conceitos importantes em matemática podem ser vistos como relações. Igualdade, inclusão de conjuntos, por exemplo, também as relações de ordem maior ou igual, menor ou igual, maior, estritamente menor. Então vamos para a definição matemática de relação. Dados dois conjuntos A e B, uma relação R de A em B é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano de A por B.
Então, uma relação é um conjunto de pares ordenados. E a ideia é que você está colecionando os pares de objetos que estão na relação. Se uma relação, então, é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano, a gente tem que o conjunto vazio é uma relação de A em B, e o próprio produto cartesiano também é uma relação de A em B. Na relação vazia, a gente está dizendo que ninguém está relacionado. E na relação que é o próprio produto cartesiano, a gente tem uma relação de todo mundo está relacionado. Vamos ver então, examinar mais de perto, exemplos importantes de relações na matemática. Nosso primeiro exemplo, exemplo A, a igualdade. Nem preciso falar da importância da relação de igualdade. Exemplo B, as relações de ordem nos números. Maior igual, menor igual, maior, e estritamente menor. Vamos olhar um pouquinho mais de perto as relações de ordem. Nos naturais, a gente define a relação de menor ou igual usando a adição. Dois números naturais, a gente vai dizer A e B, a gente vai dizer que A é menor ou igual a B, quando existe um número natural C, que quando a gente soma com A, o resultado dá B. E a gente pode definir a relação de estritamente menor de um jeito parecido, também usando a adição. Dados dois números naturais A e B, a gente vai dizer que A é estritamente menor do que B, quando existe um número natural não nulo, C, de modo que quando a gente soma A e C, o resultado dá B. A gente também pode definir a relação de ordem numérica nos números reais a partir da adição e da operação de elevar ao quadrado. Dados dois números reais A e B, a gente vai dizer que A é menor ou igual a B somente se existe um número real, C, de modo que A mais C ao quadrado é igual a B. Eu vou deixar como exercício, um exercício desafio, tomar como base essas definições da relação de ordem nos naturais e nos reais e definir a relação de ordem nos inteiros e nos racionais. Uma terceira classe de exemplos de relações importantes na matemática é a relação de divisibilidade. Nos naturais, a gente pode definir a relação de divisibilidade usando a multiplicação. Então, dados dois números naturais A e B, a gente vai dizer que A divide B quando existe um número C natural, de modo que multiplicando A por C, o resultado dá B. Essa terminologia não é, talvez, muito conhecida de vocês, mas dizer que, dados dois números, dizer que um divide o outro, dados dois números A e B, dizer que A divide B, é a mesma coisa que dizer que B é um múltiplo de A. Ou dizer que B é divisível por A. Agora, um exercício desafio, pensar em como a gente poderia definir divisibilidade nos inteiros, nos reais, nos racionais. Note que a gente está definindo a relação de menor ou igual usando adição. E agora a gente está definindo divisibilidade usando multiplicação. E as definições vão muito em paralelo. Um quarto exemplo é a relação de ser primo entre si. Os naturais a gente pode definir assim. Dados dois números naturais A e B, a gente vai dizer que A e B são primos entre si quando para qualquer número natural C, se C divide A e C também divide B, então C é igual a 1. A gente poderia enunciar assim também. A e B são primos entre si se o único divisor comum entre A e B é o número 1. Nos inteiros a gente tem que reformular um pouquinho. Dados dois números inteiros, a gente diz que A e B são primos entre si, se somente se para todo número inteiro C, se C divide A e também divide B, então C é 1 ou então é menos 1. E agora um outro exemplo de relação, ou uma classe de exemplos de relação, que é bastante importante em matemática, é a relação de congruência módulo N. Para a gente pensar um pouquinho na relação de congruência módulo N, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar como seria tirar para o ímpar com mais de duas pessoas. Como assim, professora? Aí a gente tira para o ímpar várias vezes. Não, vamos imaginar a situação. Como é que é o jogo do para o ímpar? Jogam duas pessoas, depois de uma jogada só, uma rodada, você tem um vencedor. Então é isso que eu estou querendo. Imaginar um jogo parecido com para o ímpar. Vão jogar agora 3 pessoas e depois de uma única rodada a gente tem um vencedor. Então não serve 0 em 1, uma coisa parecida com 0 em 1. A gente tem que jogar várias vezes, nem toda jogada é decisiva. Eu quero uma jogada só e um vencedor, determinado por essa única jogada. Vou dar uma dica. Vou contar uma historinha para dar a dica. Uma vez as minhas filhas eram pequenininhas, eu fui na escola
na creche, buscar no final do dia, e vi as crianças, os pequenininhos, brincando de ímpar-par. Aí eu falei, gente, tão pequenininho brincando de par ou ímpar, e chama esse negócio de ímpar-par. Que estranho, que diferente. A criança não sabe o que é par ou ímpar, mal sabe contar. Como é que tá brincando? Aí parei para olhar o que era aquilo. E aí as crianças brincavam assim, 1, 2, 3 e já. Aí, 2, 3 e já, botavam a mãozinha. E aí contavam para saber, bom, cada um, eu quero par, eu quero ímpar, 1, 2, 3 e já. Aí contavam assim, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Ganhou quem pediu ímpar. Não precisa saber o que é par ou ímpar. Não precisa nem saber contar. A única coisa que a criança faz é ímpar, par, ímpar, par, ímpar. E sabe se deu par ou ímpar. Então elas conseguiam jogar par ou ímpar sem saber contar. E chamavam o jogo de ímpar, par por essa razão. Você tem que começar com ímpar. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Deu ímpar. Se fosse assim, ímpar, par, ímpar, par, deu par. Não preciso contar, ver que deu 4 e pensar 4 é par ou ímpar. Não preciso contar, ver que deu 5 e pensar 5 é par ou ímpar. Legal, né? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia da congruência módulo N e a ideia para a gente jogar par ou ímpar com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, muitas pessoas. Como é que funciona o ímpar par? As crianças contam ímpar, par, ímpar, par, ímpar. O que elas estão fazendo é dizendo, esse aqui, número 1, dá resto 1 na divisão por 2. Portanto, ele é ímpar. O 2 dá resto 0 na divisão por 2. Portanto, é par. 3 dá resto 1 na divisão por 2. Portanto, é ímpar. E os números naturais são assim. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, resto 1, resto 0, resto 1, resto 0, resto 1, resto 0, na divisão por 2. Então, se a gente quiser fazer brincar de par ou ímpar com 3 pessoas, ao invés de cada pessoa escolher par ou ímpar, não. Cada pessoa vai escolher um dos 3 possíveis restos na divisão por 3. Pode dar resto 1, pode dar resto 2, pode dar resto 0. E a gente nem precisa fazer muita conta para descobrir qual é o resto da divisão por 3. A gente pode jogar e brincar de resto 1, resto 2, resto 3. Resto 1, resto 2, resto 3. Resto 1, resto 2. Pronto. Esse aqui dá resto 2. Deu para pegar? Então, como é que a gente pode definir o que é, como é que seria a brincadeira de par ou ímpar para um N qualquer? Pense um pouquinho nisso. E a definição de congruência módulo N é assim, dado um número N natural, não nulo, e dados 2 números quaisquer naturais, A e B, aí pode ser 0, a gente vai dizer que A e B são côngruos módulo N quando A e B dão o mesmo resto da divisão por N. Bom, vamos ver agora como que a gente pode operar com relações. A gente estava estudando conjuntos e a gente viu algumas operações com conjuntos. Bom, relações são conjuntos de pares ordenados. Então, as operações que a gente estudou com conjuntos, a gente pode usar também para operar relações. Então, a gente pode fazer união de relações, pode fazer interseção de relações, pode calcular a complementação, calcular o complementar de uma relação. Lembra que quando a gente vai falar do complementar, a gente tem que ter definido um conjunto universo, cuidado. Mas relações são conjuntos, mas são conjuntos especiais, conjuntos cujos elementos são sempre pares. E aí, por causa dessa natureza especial dos objetos que são elementos das relações, desses conjuntos, a gente vai ter também algumas operações que a gente pode aplicar sobre relações, que não faria sentido aplicar sobre conjuntos. Então, são operações que usam o fato de eu ter elementos nesses conjuntos especiais, usam o fato das relações serem formadas por pares ordenados. A primeira que a gente vai ver é a operação de tomar o inverso, ou a inversão de uma relação. E a operação é bem simples. A gente tem uma relação R de A em B, a inversa de R vai ser uma relação de B em A, que a gente obtém
tomando todos os pares ordenados da relação R e trocando a ordem. Então, para cada par AB, que pertence à relação R, a gente vai colocar o par BA na relação que é a inversa de R. E a gente denota a inversa elevando a relação R a menos 1. Certo, então vamos pensar nas propriedades básicas dessa operação de inversão de relação. Se eu pego uma relação e aplico a inversa, eu vou obter a inversa da relação, e se eu aplicar a inversa de novo, eu volto na relação original. Claro, né? Quando eu aplico a inversa, eu estou invertendo todos os pares. Se eu aplicar em relação de inversão de novo, voltei para a relação original. Como é que essa operação nova de inversão se comporta em relação à complementação? Elas são intercambiáveis. Calcular o complementar na inversa de uma relação é a mesma coisa que calcular o complementar primeiro e depois calcular a inversa. É indiferente a ordem que você vai aplicar essas duas operações. E essa nova operação de inversão distribui sobre união e sobre interseção também. Então, a inversa de uma união é a união das inversas, a inversa de uma interseção é a interseção das inversas. Uma outra operação importante que a gente considera quando está tratando de relações é a operação de composição de relações. A gente denota a composição por uma bolinha. Então, a composta R com S é a relação formada pelos pares XZ que a gente pode formar, tomando o X no conjunto A e o Z no conjunto D. Então, a relação composta de R com S vai ser uma relação de A em D. Mas esses pares têm que ser da seguinte forma: tem que existir um elemento Y na interseção de B com C, de modo que o XY pertence à relação R e o YZ pertence à relação S. A operação de inversão tinha algumas propriedades básicas fáceis, e isso não acontece com a operação de composição. A operação de composição vai ser associativa, tudo bem? Não é nada fácil encontrar outras propriedades interessantes envolvendo a operação de composição de relações. Principalmente a gente não vai ter muitas propriedades que a gente consegue expressar usando a igualdade. É um exercício interessante, você pode parar para pensar um pouquinho e ver se você consegue alguma coisa. Talvez você não consiga uma igualdade, mas talvez você consiga uma inclusão. E agora vamos definir algumas relações especiais. Quando a gente estava estudando operações com conjuntos, a gente viu que o conjunto universo e o conjunto vazio tinham um papel especial quando a gente estava pensando nas propriedades das operações em relação à união, interseção, complementação de conjuntos. E agora a gente vai ter também a relação vazia, a gente tem a relação universal, que é o produto cartesiano. Quando a gente está falando de relações de A em B, a relação universal de A em B é o produto cartesiano, todo mundo está relacionado com todo mundo, e a gente vai ter uma terceira relação especial, que a gente chama de identidade em A. Dado um conjunto A, a relação de identidade em A é o conjunto de todos os pares ordenados que a gente monta, repetindo o mesmo elemento de A nas duas coordenadas. Essa relação especial de identidade tem um papel em relação à composição de relações interessante. Se a gente compõe uma relação qualquer R de A em B com a identidade em B, então R composta com a identidade em B, o resultado é a própria relação R. E se a gente compõe a identidade em A com a relação R, a gente também tem a própria relação R. Então, a identidade é o elemento neutro da composição? Não, né? Porque para obter a relação R, à direita a gente tem que compor com a identidade em B. E à esquerda a gente tem que compor com a identidade em A. Para ser elemento neutro, tinha que ser o mesmo elemento compondo a esquerda e a direita e obtendo a relação R de volta. Então, tá meio complicado, né? Está na hora de aplicar um princípio básico da investigação científica. Se está complicado, simplifica. E a simplificação que a gente vai fazer é a seguinte: ao invés de ficar considerando relações R de A em B, onde A e B são conjuntos quaisquer, a gente vai considerar o que a gente vai chamar de endorrelações. São relações de A em B, onde A e B são o mesmo conjunto. Então, a gente vai dizer que a gente tem que R é uma endorrelação em A. Às vezes a gente fala só R é uma relação em A, quando R é um subconjunto do produto cartesiano de A por A. E agora, se a gente tem endorrelações R, S, T em A, a gente pode agora sim listar algumas propriedades básicas. Vale a associatividade, como a gente tinha falado. A relação de identidade em A vai ser o elemento neutro da composição.
E a relação vazia vai ser o elemento zero da composição. A gente vai ter também que a composição distribui sobre a união. Como a gente tinha visto antes, a inversão distribui sobre a união e a interseção também. Quando a gente aplica a inversão duas vezes, a gente volta para a relação original. Complementação e inversão são intercambiáveis, tanto faz fazer a inversão da complementação ou a complementação da inversão, a gente chega no mesmo resultado. E, por fim, a inversão distribui sobre a composição. Não, quase distribui sobre a composição. A inversa da composição de R com S é a inversa de S composta com a inversa de R. Nesse vídeo, a gente viu algumas propriedades algébricas das operações com relações. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando de relações e vai ver mais propriedades de relações.